A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma, mais uma escola bíblica do canal, para aqui desfrutarmos das promessas de Deus, e é o tema deste trimestre, na companhia do Diácono Gabriel. A paz do Senhor, Diácono Gabriel, para mais uma aula edificante do canal Escola Bíblica, o tema desse trimestre é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Pastor Elinaldo Renovato é o comentarista deste trimestre e com certeza seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical é um canal para crente que gosta de crescer na graça e no conhecimento. Fique conosco, já passo o primeiro tópico aí, a introdução ao Diácono Gabriel. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, a paz do Senhor, Pastor André, que Deus abençoe e nos capacite para essa lição. O tema da lição, a lição de número 3, cujo tema é as promessas de Deus para a igreja. É bem interessante a gente entender que a igreja é um conjunto de pessoas, tem muitas pessoas que dizem, eu sou a igreja. Não, cada um de nós somos um membro, A igreja é um conjunto de membros que se forma o corpo de Cristo, que é a igreja, a noiva do Senhor. O texto áureo vai dizer, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Verdade prática vai dizer, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas da vida eterna, de poder, glorificação final de nossos corpos. Então a gente vai ver que as promessas de Deus para a nossa vida é linda e maravilhosa. Foi, é e será no futuro também com a glorificação do nosso corpo. Introdução vai dizer aqui a parte A, a igreja de Cristo é portadora da promessa gloriosa de Deus. Há muitas promessas, como aqui a lição vai nos ensinar desde o começo, e a igreja tem várias promessas, todas elas aí para as pessoas que fazem a vontade de Deus, como diz a palavra do Senhor, não é somente ouvinte, mas praticante da palavra. Eu passo aqui o primeiro tópico ao pastor André, a natureza da promessa de Deus para a igreja, o primeiro subtópico, a promessa de sinais sobrenaturais. Obrigado, Diácono Gabriel. A promessa de sinais sobrenaturais, Esse primeiro tópico, ele já começa falando da grande comissão que o Senhor Jesus designou a igreja dele aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo 18, o Senhor estabeleceu uma tarefa para a igreja, a grande comissão. Ele disse, portanto, ide por todo o mundo, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e ele vai dizer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Então nós vamos observar que esta grande comissão, este capítulo de número 28 de Mateus, que determina o próprio Senhor uma tarefa, estabelece uma tarefa para a igreja, revela o estabelecimento da grande comissão que a igreja tem, a missão da igreja nesta terra. Nesta comissão, 3 palavras resumem esta tarefa da igreja: ide, ensine e batize. Olha que coisa linda, não é isso? E em Marcos, no capítulo 16, o Senhor reitera esta grande comissão, dizendo, disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porém, no versículo 17, nós vamos observar que o Senhor ele vai aparelhar a igreja. Esse subtópico é a promessa de sinais sobrenaturais. Marcos 16, 17, o Senhor ele vai aparelhar a igreja. Ainda no versículo 16, no capítulo 16, no versículo 15, ele vai reafirmar novamente para a igreja partir, ir por todo mundo pregando o evangelho. Mas no versículo 17, ele vai aparelhar, ele vai capacitar a igreja para que a igreja consiga executar esta tarefa. Ele vai dizer, olha, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Eu abro aqui um parênteses para a gente falar sobre isso. O nosso Senhor Jesus teve muitos embates com demônios.
expulsou o demônio da filha daquela mulher cananeia, expulsou o demônio do jovem lunático, que era jogado no fogo e na água. Enfim, nós sabemos que esta guerra espiritual, ela existe, e a igreja, para cumprir o ID do Senhor, ela precisa estar capacitada pelo Espírito Santo com os dons sobrenaturais que o Senhor deu à igreja. Por isso, no versículo 17 de Marcos 16, ele vai dizer: os sinais seguirão ao que creem. Primeiro passa por fé, obviamente. Fé de quem ora e fé de quem recebe a oração, obviamente, né? Porque sem fé nada podemos fazer, louvado seja Deus. Esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, né? As línguas são para edificação própria, louvado seja Deus. E aqui vai falar, se pegarem serpentes, né? Uma eventualidade, um eventual perigo, ou se beberem alguma coisa mortífera, não é isso? Isso aqui não é para fazer isso, é se eventualmente isso acontecer, há uma promessa de que nenhum dano lhe ocorra, como aconteceu com o apóstolo Paulo, né, que foi mordido por aquela víbora, né, venenosa. Esperavam ali que ele morresse de prontidão, mas Deus deu-lhe o livramento devido, porque Paulo estava a serviço da obra, estava trabalhando para o Senhor. E aqui ele termina ainda no versículo 18 de Marcos 16, dizendo: e orarão pelos enfermos, imporarão as mãos e serão curados, né? Que é o dom de cura, o dom de maravilhas. Quando oramos, quando nos consagramos, somos cheios do Espírito Santo para executar esta tarefa de cumprir o ID do Senhor. Paulo disse que não podemos pregar a palavra simplesmente com sublimidade de palavras, né? O evangelho não é feito só de palavras bonitas, mas através da oração, do jejum, nós recebemos de Deus, sim, a autoridade, a unção e o poder para orar pelos enfermos, para expulsar demônios e assim confirmar a palavra de Deus e as vidas serem salvas para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. Assim eu já passo o segundo subtópico, a promessa de revestimento de poder ao diácono Gabriel. Glória a Deus, a promessa de revestimento de poder. A gente vai ver que o segundo subtópico é uma continuação do primeiro subtópico. O primeiro subtópico vai falar as promessas de sinais sobrenaturais, e o poder de Deus também é sobrenatural. Aqui vai falar sobre as promessas de poder sobrenatural, né? Mateus capítulo 28, versículo 19, o próprio Jesus, ele diz: portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo de número 20 é bem interessante que o próprio Jesus, ele vai dizer que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, né? E a verdade é que Jesus, ele deixa bem claro que seria com a igreja. É bem interessante que no caminho a Damasco, Saulo, né? O Saulo, que no grego é Paulo, a gente vai ver que ele estava perseguindo a igreja, e o próprio Jesus, ele diz: por que me persegues? Ou seja, a igreja, ela é de Cristo, e aonde Cristo está, milagres acontecem. Quando a gente lê a biografia de Jesus, a gente vai ver que, eu gosto muito de dizer, aonde Jesus passava, milagres acontecia, né? Porque Lucas capítulo de número 4, ele mesmo vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E em Mateus capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer, a Bíblia vai nos falar que aonde Jesus passava, os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram limpos. Então, partindo desse ponto de vista, dessa perspectiva de que Jesus, ele estaria conosco, e aonde Jesus está, milagres acontecem, e consequentemente, aonde eu e você estiver, o poder de Deus, o milagre de Deus, a graça de Deus deve ser manifestada no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que a gente esteja, transformando, curando, libertando, fazendo com que a graça do Senhor seja manifesta. Quando lemos Marcos capítulo de número 16, o próprio Jesus, ele deixa ali uma questão de que a igreja seria portadores do poder de Deus, quando ele diz: os sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. E é bem interessante que os escritores aos Hebreus, o anônimo escritor aos Hebreus, ele vai dizer, estimulando, né, aquecendo, avivando a nossa fé, ele vai dizer
usar como parâmetro Abraão, Isaac, Jacó, homens do Antigo Testamento. Ele vai dizer: esses homens e muitos outros, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca do leão, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Então a gente vai ver que no Novo Testamento, Jesus, trazendo aqui o tempo da graça, ele deixa bem claro que o poder de Deus iria fazer parte da realidade da igreja, né? Como objetivo de estimular a nossa fé. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, a gente vai ver que todo o contexto do Novo Testamento, tendo como base o tempo da graça para a igreja, é baseado em uma só. O poder de Deus seria a base da igreja, o poder de Deus seria o alicerce da igreja. Deus, ele deixa bem claro isso. E como que a gente faz para ser participante dessa graça, desse favor imerecido, que é muito melhor do que prata, do que ouro? O próprio Davi, ele diz no Salmos 4, verso 7: enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Como que a gente faz para a gente ter esse poder que preenche realmente o nosso coração, preenche a nossa alma, como diz Davi, muito mais do que fartura? O texto base para esse subtópico que o escritor ele vai deixar é Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não saia sem o revestimento do Espírito Santo, que vem através de oração, jejum, leitura da palavra e consagração. Não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Se você sair, se você desobedecer, a presença do Senhor não faz parte da nossa vida. Devemos obedecer. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André: as promessas espirituais para a instituição espiritual. Glória a Deus, Diácono Gabriel. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Nós vamos observar que a Igreja de Cristo, ao longo da Bíblia, ela foi forjada espiritualmente pelo próprio Senhor. Não foi um homem qualquer que abriu uma igreja, não é? Como temos visto nos dias atuais, pessoas, infelizmente, sem condição espiritual, né? Sem capacidade espiritual nenhuma, abrindo igrejas, achando que igreja é um comércio, e não é. A igreja foi forjada em Cristo Jesus, a igreja é dele, ele é o Senhor da igreja, e ela é uma instituição. Primeiro, ela é uma instituição, não é verdade? Tem um CNPJ, tem um pastor que deve cuidar dela com zelo, seus obreiros, departamento social, é isso, toda uma instituição. Nós costumamos dizer que a igreja ela é uma organização, como também um organismo vivo, louvado seja Deus. Enquanto organização, ela tem um CNPJ, tem um pastor que cuida, tem toda uma equipe de pessoas, sim, santificadas, que foram separadas, escolhidas por Deus, mas que são falhas e podem errar. Mas enquanto um organismo vivo, ela recebe poder e autoridade de Deus para que os seus membros, escolhidos pelo Senhor, que buscam com zelo os dons espirituais, e esta igreja, que é o corpo de Cristo, que é uma organização, mas é um organismo vivo, ela age e opera com poder e autoridade na terra, libertando os oprimidos do diabo, salvando vidas, restaurando casamentos e famílias inteiras. Essa é a função da igreja aqui na terra. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja ela foi forjada por Cristo, ok? Nós vamos ver em Mateus capítulo 16, versículo 18, como o Senhor ele se refere à igreja. Ele diz: e edificarei a minha igreja. Então, igreja não é de homem, a igreja é de Cristo, universalmente falando, espalhada pelo mundo, vem se cumprindo o ide do Senhor, o mandamento de Deus de que a igreja fosse, pregasse o evangelho em todo o mundo, e esta profecia ela está e se cumprirá, querendo o homem ou não. A palavra igreja
No grego, ela é eclésia, que significa, ou o termo que remonta uma reunião de pessoas chamadas do mundo para se integrar ativamente do reino de Deus, do corpo de Cristo. E isso só é possível pela obra poderosa do nosso Senhor Jesus na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo. Colossenses 1,24, Paulo declara, falando à igreja: padeço por vós, ó igreja, na minha carne, cumpro o resto das aflições em Cristo, que é a igreja. A igreja também é chamada no Novo Testamento como templo de Deus, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então, esta é a igreja de Cristo na terra, estabelecida por Ele, firmada por Ele e dirigida por Ele. Assim já passa o segundo tópico ao diácono Gabriel, as promessas de Deus para a igreja, o subtópico promessa de vida eterna. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, promessa de vida eterna, Todos aqueles que nascem de novo devem acreditar nos 5 pilares da nossa fé: humanização, morte, ressurreição, ascensão e vinda. Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e vai vir para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A Bíblia fala que Jesus ele veio. João, capítulo de número 1, versículo de número 14, vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou dentre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Morreu, a Bíblia vai deixar bem claro. João, capítulo de número 10, 11, vai dizer, ele mesmo vai dizer: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e assim o fez. Jesus, ele morreu por nós, e João, capítulo de número 11, versículo de número 25, vai dizer que ele é a ressurreição, ou seja, ele ressuscitou dentre os mortos e foi assunto aos céus, como diz Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 19. Depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E a Bíblia vai nos falar que ele vai voltar, como João, capítulo de número 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E ele continua dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejai-vos vós também. Jesus, ele vai vir para buscar a sua igreja. E Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer, a Bíblia vai nos falar, o apóstolo Paulo: e o mesmo Deus descerá do céu. É interessante que a Bíblia deixa bem claro que a maior esperança do crente é este, que viveremos com ele pela eternidade. A Bíblia deixa bem claro em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a minha palavra, que provaste a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Eu acho bem interessante aqui que a lição ela também vai destacar o fato de que a vida eterna ela tem um preço a ser pago, e Apocalipse capítulo 3, versículo 10 deixa bem claro isso, que nós devemos fazer a vontade do Senhor para que venhamos alcançar a promessa da vida eterna, do livramento da grande tribulação. Malaquias capítulo 4, ele vai deixar bem claro: eis que aquele dia vem, ardendo como uma fornalha, todos os soberbos, todos que praticam a impiedade serão como palha, e naquele dia que há de vir, diz a palavra do Senhor, os queimará. Mas ele continua dizendo: mas para aqueles que temem a Deus, nascerá o sol da justiça, correrão e saltearão como bezerro solto nas estribarias. Ou seja, há benefícios àqueles que fazem a vontade do Senhor, e como a lição vai dizer, é a eternidade ao lado de Deus. E aquele dia será maravilhoso. João capítulo de número, ou melhor, Apocalipse capítulo de número 1, João ele descreve um pouco dessa eternidade que estaremos juntamente com o Senhor Jesus. A Bíblia vai nos falar que ele diz: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande
grande cidade, a santa Jerusalém, que do alto descia do céu. Tinha a glória do Senhor, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a luz numa pedra de jaspe. Não vi nele templo, porque o seu templo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A Bíblia vai nos falar que não necessitará de sol, porque a glória do Senhor a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Glória a Deus. Lá vai ter a água da vida, pastor André. Não vamos precisar de se preocupar com CPFL, não vamos precisar de se preocupar com coisas que muitas das vezes devemos fazer aqui na terra, porque lá a Bíblia deixa bem claro que não haverá tristeza, só alegria para aqueles que fazerem a vontade do Senhor. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André, a promessa de poder. Promessa de poder, é isso aí. Aqui esse tópico ele remonta, né, a trajetória de um servo de Deus, de uma serva de Deus que foi assim salva pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, da obra do Calvário, da obra da cruz, né? Que traz o homem novamente à comunhão com Deus. Aqui o tópico vai dizer: uma vez salvo em Cristo, aceitou a Cristo como Salvador, recebeu o Evangelho, membro do corpo, ou seja, membro da igreja. De acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder, não é verdade? A ordem do Senhor Jesus era que os discípulos permanecessem em Jerusalém, né, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí entra a questão da obediência. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Jesus apareceu ali, eram 500 irmãos. No dia do Pentecoste haviam apenas 120, não é verdade? Então, o número é triste, mas o fato é que a promessa veio. O revestimento de poder aconteceu. Nós vamos observar aqui que temos uma gloriosa promessa de poder e de revestimento em Atos capítulo 1, versículo 5 em diante. O Senhor disse: olha, João Batista vos batiza com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E o verso 8 diz assim: e recebereis poder do Espírito Santo. Que poder é esse, amados irmãos? É a capacitação do Senhor para nós combatermos o mal, que sabemos que existe, não é verdade? Muitos são os males que operam neste mundo. Pessoas estão escravizadas pelos vícios, famílias destruídas, pessoas estão infelizmente, sendo levadas à destruição, e o papel da igreja e os teus servos, seus membros, é orar, é aconselhar, é ajudar, casamentos que estão sendo desfeitos, famílias que estão sendo dilaceradas pelos costumes deste mundo, e a igreja tem um papel santo, cheia, revestida de poder, de orar por essas pessoas e, através do poder da palavra, restaurar as famílias e assim levá-las ao conhecimento da verdade e da salvação. Louvado seja Deus. Olha aqui, continua dizendo a lição: ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo com o Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 1, lá está escrito: nos segue o amor e buscai os dons com zelo. Olha que coisa linda, né? Segue o amor, por quê? Porque o maior dom é o amor. Você pode revelar a vida da pessoa no oculto, sem ao menos conhecê-la. Você pode orar até mesmo um defunto ressuscitar, um aleijado voltar a andar, mas se não tiver amor, a palavra de Deus diz: somos como um sino que apenas faz barulho, né? O maior dom que a igreja precisa exalar para o mundo caído e perdido é o dom do amor. Louvado seja Deus. Mas sabemos aqui que a continuidade do versículos de 1 Coríntios 14, 1 é: buscai os dons com zelo. E sabemos que a igreja está aparelhada com muitos dons espirituais, não é verdade? Eu me lembro muito bem que chegamos num lugar, um pintor estava em cima do andaime, e uma irmã chamada Irmã Bia, né, muito usada pelo Espírito Santo, olhou para aquele homem e começou a descrever a vida dele por completo, e ela nunca tinha visto a vida daquele homem.
e ali ele aceitou a Jesus como seu Salvador, porque ele estava passando momentos muito terríveis em sua vida, e entregou a sua vida para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E que depois ele acabou sendo meu pai na fé, ele que me ganhou para Jesus. Observe que assim a igreja ela vai tomando forma e crescendo, amém? E assim o mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza até os dias de hoje, amém? Busque os dons com zelo, entregue a sua vida a Jesus, seja membro do corpo de Cristo e receba poder e autoridade para que você possa vencer os males desta vida. Eu já passo aqui o terceiro subtópico, a promessa da glorificação do nosso corpo, ao diácono Gabriel. Glória a Deus. Esse subtópico vai falar sobre a promessa da glorificação do nosso corpo. Sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com seus discípulos, né? Nos dá a incumbência, a responsabilidade, o dever, a obrigação de pregar a palavra do Senhor, como diz Marcos capítulo de número 16. Ali a gente vai ver que antes de ser assunto ao céu, ele dá a responsabilidade de uma missão cultural e depois uma missão também transcultural. Não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunho em Jerusalém, Judéia, cultural, e todos os confins da terra, transcultural. E ele vai deixar bem claro que os sinais, poder, maravilhas, iria andar juntamente com a igreja do Senhor. Foi assunto ao céu, como diz no versículo de número 19 do capítulo 16 de Marcos. O livro de Atos, a gente vai ver que ele é a continuação de Marcos, capítulo de número 16. No capítulo de número 16, versículo de número 19 de Marcos, a gente vai ver que Jesus foi assunto ao céu. Em Atos, capítulo de número 1, a gente vai ver que os discípulos estão olhando para cima, desce 2 varões de branco e diz: varões galileus, por que estão olhando para cima? O mesmo Jesus que viste subir também vai descer. Então a gente vai ver que há ali uma continuação. Jesus ele deixa bem claro que iria vir para buscar a sua igreja, ou seja, nós vamos ser transformados, nós vamos ser levados até o céu. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 18 vai dizer: e o mesmo Deus descerá do céu, Jesus ele vai vir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 vai dizer: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em um abrir e fechar de olho. O que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Temos uma promessa de que um dia esse corpo cansado, correndo aí 1 quilômetro, quando cansa, né, pastor André? Não vamos se cansar mais. Sede, não vamos ter fome, não vamos ter, por mais que a Bíblia deixa bem claro que lá há o pão da vida, há lá também a água da vida. Não vamos ter sede, não vamos ter fome, não vamos ter cansaço, porque esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade, e nós seremos literalmente transformados. Sabemos que a salvação é dividida em 3 partes, né? Passado, presente e futuro. Fomos salvos quando aceitamos a Jesus e o Espírito Santo passa a fazer parte da nossa vida. Estamos sendo salvos. Santificai-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a transformação plena, a salvação plena, a santificação plena, literal, quando o nosso corpo será transformado em um abrir e fechar de olhos. Oh, glória a Deus! Essa é a promessa que todos nós cristãos estamos esperando, de que Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja. Passo aqui o terceiro tópico ao pastor André: condições para viver as promessas de Deus. Primeiro subtópico: é preciso crer. Preciso crer, né? A fé é indispensável. Nós vimos lá em Marcos capítulo 16 que os sinais seguirão aos que creem, né? A
Bíblia também diz que os milagres seguirão aos que creem. Tudo passa pela fé. Aqui esse tópico começa dizendo que as Escrituras mostram em toda a Escritura que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento das promessas. Aqui a lição traz como referência Atos 2:1, que diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, se cumpriu o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Por quê? E se cumprindo o dia de Pentecoste? Porque essa profecia ela já estava lá atrás no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, seus filhos profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ou seja, essa profecia de Joel 2:28, ela se cumpre no dia de Pentecostes, ali no capítulo 2 de Atos, mas o texto é claro: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, não é isso? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. É importante frisar que estar todos reunidos no mesmo lugar, ou pelo menos aqueles que esperaram e creram na promessa, eles não estavam só reunidos no mesmo lugar, eles estavam reunidos no mesmo propósito. Não é verdade? É muito importante quando uma igreja, quando um povo que se diz evangélico, cristão, estão todos reunidos no mesmo propósito, esperando a vinda de Cristo, crendo em seus preceitos éticos e morais bíblicos que Deus deixou aqui para nós, na verdade. Eu fico abismado quando uma pessoa se diz cristã e aceita o aborto. Então, nós estamos tendo aí uma discrepância, na verdade. Então é preciso entender que nós, como cristãos, precisamos estar reunidos no mesmo propósito, no propósito da igreja de Cristo e nos princípios cristãos que Cristo deixou para nós como igreja. Bom, nós vamos observar que o cumprimento de Atos capítulo 2 e cumprindo-se o dia de Pentecoste revela algo muito importante para a igreja. A igreja estava ali reunida, ou 120 de 500, 120 apenas estavam reunidos. Nós vamos observar que alguns naufragaram na fé, na verdade, Diácono Gabriel. E esse tópico está dizendo que é preciso crer e que uma condição indispensável para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, ela é primeiramente perseverar na fé, não é verdade? Servir a Cristo não é uma moda que vem e passa, na verdade. Servir a Cristo é perseverar até o fim. O Senhor é claro: o que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa de glória, coroa de vida, na verdade a vida eterna, louvado seja Deus. Então nós vamos observar aqui que a promessa só se cumpriu em Atos 2, porque os irmãos perseveraram na fé, ficaram reunidos no mesmo propósito, e assim a promessa se cumpriu ali, em que todos foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, não é verdade? E eu termino esse tópico citando aqui que nos últimos dias precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não há outro caminho. Para onde iremos se só o Senhor tem palavra de salvação, não é verdade? Assim eu já passo o subtópico 2, é preciso ser fiel ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. É preciso traz aí uma conotação de que é necessário para a bem-aventurança, né? O crente ele só consegue alcançar os objetivos dados por Deus para nós vindo do céu quando sermos fiéis à tua palavra, a palavra de Deus. Só conseguimos alcançar as promessas de Deus para a nossa vida se cumprirmos as palavras do Senhor que vem direto da Bíblia Sagrada. É preciso ser fiel. Aqui a lição ela deixa como base para nós tirarmos esse ensino. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, onde Jesus ele diz: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A gente vai ver que o princípio para o revestimento de poder, a qual Jesus ele deixa aqui para os seus discípulos, é a obediência. Não só ficar ali, mas acreditar que se Deus ele falou, é necessário ficar. Com certeza, se os discípulos não tivessem ficado ali, cumprido a ordem do Senhor, e não ser
ouvinte, mas praticante, fique ali. Eles não iriam ser revestidos do poder de Deus. Assim é na nossa vida. Deus, ele deixa vários princípios para nós: amar o próximo como a nós mesmos, colocar a Deus acima de tudo, honrar a nossa mulher, a mulher honrar o marido. A gente vai ver que há vários princípios na palavra de Deus, que uma vez cumprindo elas, alcançamos o poder de Deus vindo do alto para a capacitação para a obra do Senhor. Sabemos que Jesus, ele deixa bem claro: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Por quê? Porque sem revestimento não há o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. A gente vai ver que no capítulo de número 1 há uma promessa, no capítulo de número 2 o cumprimento da promessa acontece, o Espírito Santo de Deus desce, e ali a gente vai ver que a partir daquele momento milagres acontecem. A gente vai ver que 3.000 almas aceitam Jesus, depois 5.000 almas aceitam Jesus. Pedro e João não tinha prata, não tinha ouro, mas ele diz: o que eu tenho te dou, levanta e anda. E aquele coxo levantou ali na porta do templo chamado Formosa. Então a gente só consegue a capacitação vinda do alto para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da pregação do Evangelho nas casas, na rua, no trabalho. A partir do momento que a gente ser pessoas obedientes à palavra do Senhor, sendo fiel a Deus, dessa forma, Deus, ele nos usa para ganhar a nossa família, para ganhar a nossa casa. Então é assim, pastor André, a gente só consegue a capacitação vinda do céu, como diz aqui a palavra do Senhor, se a gente cumprir a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando fazer a vontade do Senhor. Assim o nome de Deus é glorificado. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André: é preciso obedecer a Deus. Amém, diácono Gabriel, é verdade, né? Fidelidade é algo que nós devemos levar, inclusive, na nossa vida pessoal. Fidelidade no casamento, fidelidade na amizade. Com Deus não deve ser diferente, né? Se queremos receber promessas e milagres do nosso Criador, fidelidade é um atributo que devemos ter em nossa vida. E é preciso obedecer. Obedecer é uma condição indispensável para que possamos desfrutar das promessas de Deus na nossa vida. Obediência de uma pessoa em sua vida pessoal, promessas na sua vida pessoal, promessas de Deus para um povo, promessas de Deus para uma igreja, né? Ou seja, tem que haver a obediência. Se não houver obediência na palavra, como é que nós vamos desfrutar das promessas da palavra de Deus? Não tem como, não é verdade? Tem gente que quer receber as bênçãos da palavra de Deus, mas não quer obedecer, não é verdade, as diretrizes e as ordenanças da palavra de Deus. Aí fica difícil, não é verdade? Deus vai dizer assim, ó: sede misericordiosos, porque eu vou ser misericordioso com vocês. Aí eu quero as bênçãos de Deus, mas não aprendo a perdoar o próximo, não é verdade? Não aprendo a obedecer os atributos da palavra de Deus, não tenho misericórdia, não tenho compaixão, e quero que às vezes Deus tenha compaixão de mim e misericórdia da minha vida, não é verdade? Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, Mateus capítulo 5, versículo 5, não é verdade? Nós queremos justiça, mas muitas das vezes nós não queremos fazer justiça, não é verdade? Nós não queremos obedecer os atributos de Deus para a nossa vida. E esse tópico fala sobre isso, sobre a obediência na palavra para receber as promessas da palavra. A ordem é clara para os discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, foi muito bem enfatizado pelo diácono Gabriel, até que do alto sejais revestido de poder, Lucas 24, 49. Ali houve um ato de obediência por parte de alguns, outros por todavia, desobedeceram e assim não receberam a promessa. É simples assim, não é verdade? Há tanto valor para Deus da obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Olha que coisa linda, não é verdade? Então, se você não vai cumprir um propósito, é melhor que você nem faça, não é verdade? Fica na humildade com Deus, que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Amém?
tudo passa na nossa vida por obediência. A vida do ser humano, ela precisa ser regida por obediência. Eu sempre faço uma comparação com o farol vermelho, né? Tá lá, se tá vermelho não é para passar. Se passar vai ter consequências. Com o nosso Criador não é diferente, né? O Senhor deixou diretrizes morais, não é verdade? Para que nós possamos cumpri-las e assim receber de Deus as promessas de bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Assim eu já passo a conclusão ao nosso amado Diácono Gabriel. Glória a Deus. A conclusão aqui vai dizer que as promessas de Deus para a igreja do Senhor é a salvação e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. E realmente são de grande valor. A gente vai ver que o conjunto de bênçãos de Deus para a igreja não foi comprada com prata, não foi comprada com ouro, mas foi comprada com o sangue de Jesus. Isaías capítulo 53 vai dizer que ele foi ferido, foi oprimido, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Jesus ele passou por todos esses processos e um detalhe, ele não precisava disso, por isso que se chama graça, né? Favor imerecido, uma morte vicária, substitutiva. Nós deveríamos ter sofrido, mas Jesus ele desceu à terra e sofreu por nós, e assim agora esse conjunto de promessas lindas para a igreja passa a fazer parte da nossa vida. Por isso, sejamos gratos a Deus, como? Obedecendo a palavra do Senhor, e assim as promessas vindas de Deus, como essa revista linda que fala sobre promessas, passa a fazer parte da minha e da sua vida. Passo as considerações finais ao pastor André. Glória a Deus, ainda tem muito a aprender nesse trimestre. A próxima aula eu conto com você aqui presente conosco. Muitas promessas já foram cumpridas na minha vida e na sua, Diácono Gabriel. Também, pastor André. Graças a Deus, mas nós continuamos orando e obedecendo para que as demais se cumpram, né? Promessa de que os nossos filhos, a nossa posteridade seja abençoada, promessa de vida eterna, como foi falado aqui, de prosperidade, são muitas as promessas, mas como foi falado aqui, e ao longo do trimestre vamos aprender ainda mais a como obedecer ao nosso Deus, para que essas promessas se cumpram em nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like, dar um joinha e também compartilhar esta lição com muitas pessoas, amigo do trabalho, as pessoas que não são crentes ainda, amigos até de outra igreja, outros irmãos. Fazendo assim você ajuda com que este canal cresça cada dia mais e a palavra de Deus continue se expandindo por toda a terra. Que Deus abençoe sua casa em Cristo Jesus. Amém.